Kailane. Legal, Maila. Eu costumo falar porque todo mundo deveria fazer curso de administração. Administração é a base para tudo, eu acho. Todo o restante. Tem muita carreira para administradores dentro da economia criativa, Sim, né? também, exatamente. Márcia, é Evane ou Revane? Ou Evani? Pode falar, Kailane. Boa tarde. Boa tarde. Gente, normalmente quando tem os eventos assim, quantas pessoas vêm? Quantas pessoas participam? Só para a gente saber se a gente já pode começar ou se espera mais um pouquinho. A gente podia começar, né, Fabi? E aí Vamos sim. Vamos começar e aí a gente refaz, se for necessário, a apresentação, caso alguém queira depois. Você quer começar, a gente compartilha a tela ou você quer falar um pouquinho antes? Vamos só se apresentar, né? Vamos. Uhum. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Janaína. Eu e Fabiano somos sócios num site que chama Como é que tá lá, que é um site que traz oportunidades de trabalho, capacitação dentro da área para criativos e comunicadores, né? A gente chama. Que é uma das áreas dentro da economia criativa, que a economia criativa é uma área mais ampla. Eu fiz design na UNB, né? Que chamava na época ainda desenho industrial, não chama mais. Então, eu sou designer de formação e eu e o Fabiano nos conhecemos trabalhando juntos na área de marketing de um banco. E aí já existia o Como é que tá lá, era um grupo de e-mail, né? Vocês nem conhecem isso, não existia rede social ainda, então as pessoas ficavam, milhares de pessoas dentro de um grupo mandando e-mail umas para as outras, assim. Era um jeito de ter uma coisa que seria um embrião para uma rede social, né? E lá as pessoas trocavam muita informação de tá tendo vaga de trabalho, em onde você trabalha, onde que você está imprimindo tal coisa, me indica uma gráfica, umas coisas assim. E aí a gente viu nisso, e eu e o Fabiano éramos, o primeiro Fabi, depois eu éramos moderadores desse grupo. E a gente viu nisso uma oportunidade para fazer um site, né? Fazer isso de uma forma mais sistematizada. E isso foi em 2009 que a gente montou o site, e desde então o site só vem crescendo. Acho que o Fabi pode se apresentar agora, né? Deixa, né? Fica só você, só você. Então, eu sou Fabiano, sócio da Janaína. Eu já fui
quando eu comecei a trabalhar, eu tinha meus 17 anos, eu trabalhava em gráfica, dentro de gráfica, fazendo as artes para que elas fossem impressas. E depois eu fui mudando um pouquinho o jeito e acabei montando uma empresinha pequena, porque era como eu conseguia trabalhar, fazendo arte também para as pessoas. Depois não deu certo, né? Fechou a empresa. É, e aí comecei a trabalhar para outras pessoas também em publicidade. Depois da publicidade, eu fui trabalhar no banco, e no banco eu trabalhava na área de marketing, tá? E Maurício, beleza. E aí depois de trabalhar na área de marketing do banco, que foi quando eu conheci a Janaína, é, e aí a gente só deixar a pessoa entrar aqui, o David, o Davi. E aí, depois que eu trabalhei na área de marketing no banco, passei 12 anos lá. E aí a gente saiu para ficar só com a empresa que é o Como é que tá lá, que é a empresa que a gente montou agora. Né? Quer dizer, já tem um tempinho que a gente montou, mas, a gente está com ela até agora e é muito bacana. E essa é uma empresa, como a Jana disse, que é uma empresa de empregos. Tem empregos para a economia criativa, que a gente vai explicar um pouquinho o que é economia criativa. E a gente tem cursos também, cursos para capacitação, né, e desenvolvimento da profissão. E é isso que a gente faz. E a gente também faz algumas palestras, alguns eventos, assim, para dizer para as pessoas o que é interessante, como é bacana se formar ou e aprender profissões dentro da economia criativa. E a gente tira dúvidas também em como fazer para crescer, como fazer para desenvolver na carreira, em várias situações. Tá? Então, assim, aqui vocês podem perguntar do jeito que for, tá, gente? Mesmo que, como a Mayra, por exemplo, que queira fazer administração, que parece que é um negócio bem diferente da economia criativa, a administração é muito importante também para a economia criativa. E ela está muito certa também em fazer, porque ela consegue entrar em vários outros segmentos, tá? É muito legal. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a nossa empresa, o que ela faz, e aí a gente começa a bater um papo sobre como é que a gente pode, como é que vocês podem se envolver mais com a economia criativa, beleza? Tem alguém aí que tem alguma dúvida já? Enquanto eu compartilho a tela, vocês podem perguntar, falar, mas não briguem, tá, gente? Tem espaço para todo mundo. Uma coisa que a gente acha importante e o motivo que a gente vai nas escolas agora, né, apresentar a economia criativa e um cenário do mercado da economia criativa é porque quando a gente está na escola, às vezes a gente não acha que essas são profissões possíveis, né? Parece que a gente tem que seguir sempre um caminho mais tradicional, né? Que nossos pais seguiram ou que parecem profissões mais seguras. Mas, na verdade, a economia criativa tem um potencial de crescimento maior hoje em dia no mundo e no DF do que várias profissões consideradas mais tradicionais. Teve um estudo grande, né? A gente vai primeiro mostrar o que é economia criativa e mostrar alguns números para vocês. Que a gente sempre fala assim, se alguém tivesse ido na escola onde a gente estudava, quando a gente estava no antigo segundo grau, né, hoje em dia é ensino médio, e apresentasse as profissões para a gente poderia ter um leque de ideias de coisas que a gente queria fazer mais amplo, né? Porque às vezes a gente não conhece todas as possibilidades de carreira que existem no mundo, né? E aqui no DF. Então, a gente queria trazer isso para vocês, não que a gente esteja obrigando ninguém falando que vocês deveriam fazer isso, mas apresentando como uma possibilidade. Isso. E a gente precisa falar também uma coisa bacana,
que um dos outros motivos, uma das situações que permitiram a gente estar aqui falando com vocês é uma lei de incentivo à cultura de permanência, que é a Lei Aldir Blanc, tá? E ela nos incentivou a estar aqui conversando com vocês sobre cultura, sobre economia criativa e sobre a profissão de vocês, tá bom? Vocês já estão vendo a tela aí, que é só o nome, como é que está lá. A gente já falou um pouco de como é que é lá, se já que entraram outras pessoas, já não se quer falar um pouquinho só mais a respeito dele ou das profissões, ou a gente segue a apresentação? Vamos seguir, e aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar a gente a qualquer momento, tá, gente? Não precisa esperar a gente concluir a apresentação, não. A gente tem feito alguns eventos, gente, assim, que é, é parecido com a aula, mas é mais livre, tá bom? Só liberar outra pessoa, é que é mais livre, vocês podem falar quando vocês quiserem a respeito do assunto, que a gente tem dúvidas, e é muito importante que vocês participem, tá? Que com as dúvidas de vocês, a gente tem uma conversa bem legal, bem produtiva. Vamos lá, vou passar a página aqui. Só para vocês terem uma noção de como a economia criativa tem espaço para quem quer seguir nessa carreira, só no Como é que está lá, né, que é ainda um recorte de toda a economia criativa, já foram publicadas mais de 21 mil vagas de trabalho, por 4 mil empresas diferentes. Então, não é necessariamente uma empresa tradicionalmente de cultura ou de comunicação que contrata comunicadores ou designers, ou pode ser qualquer empresa que precisa ter dentro do seu corpo de negócio, né? O banco, por exemplo, normalmente tem uma área de comunicação, vai ter design. Banco não é só gente que cuida de dinheiro que trabalha lá, não é só gente que entende de CPA 20, um dia vocês vão saber o que é isso. Ou de economia, ou que tenha feito de jeito, não. Também é possível e é muito necessário que pessoas da economia criativa trabalhem lá, como a Jana falou. E até nesse momento, né, que a gente está passando, que é muito delicado, que tem muita gente perdendo trabalho, a área cultural em si está muito num momento delicado também, porque a gente não está podendo ter evento, não está podendo ter peça de teatro com gente dentro, não tá várias coisas, cinema, mas ao mesmo tempo a comunicação, as agências de propaganda, as agências de comunicação digital tiveram que contratar muita gente, porque muitas outras empresas de outros ramos descobriram que elas precisam comunicar seu trabalho, seus produtos, né? Os restaurantes agora estão sobrevivendo muito divulgando seus produtos nas redes sociais, aí está tendo acesso por delivery, esse tipo de coisa. Então, o site, né, que é onde a gente tem um recorte disso, a gente viu uma baixa de vagas em abril, que foi quando teve o primeiro susto, né, da pandemia. A gente ainda está num grande susto, mas assim, depois a gente voltou e ultrapassou o número de vagas do ano anterior. Então, as pessoas ainda estão contratando muito pessoas nessa área, né? Sabe uma coisa legal que eu vi ontem, já no DFTV? DFTV, eu não sei, foi um jornal desses bem legal. Que, assim, nessa época, agora, os cursos do Sebrae que estão mais sendo procurados são os cursos de marketing e design, para que as empresas consigam comunicar melhor as vendas que elas querem fazer. Então, assim, antes da pandemia era uma coisa, né? As empresas ficavam quietinhas, as pessoas iam lá e compravam. Agora não, elas têm que fazer uma comunicação muito forte para poder atingir as pessoas. Então, elas estão buscando muito cursos de comunicação. Isso mostra como o mercado vai crescer ainda mais por conta de uma mudança que está acontecendo com o mundo inteiro, né?
Aí aqui a gente tem uma definição do que é a economia criativa, né? O grande questão da economia criativa é quando você transforma uma ideia ou uma criação num produto. Ela não depende tanto do material. Você pode ter o material. Um exemplo, por exemplo, é um telefone, né? A gente tem centenas de telefones, por que o telefone da Apple é mais caro, ou da Samsung, etc. Não é porque o vidro que está lá é mais caro, o metal que está lá é mais caro, não é nada disso. O que é caro naquele telefone são os recursos tecnológicos, foi a criação, né, de pessoas que criaram aqueles recursos tecnológicos, mais a marca, né, que também o valor que a gente dá para uma marca também foi produto criado por economia criativa. A Apple, ela tem um valor da marca que foi criado com comunicação, com design, com várias coisas. Então, não é o vidro, não é o metal, não é o material que faz o telefone que custa dinheiro. O que custa ali é a invenção atrelada àquele produto. E é aquilo que faz diferença de um telefone para o outro, né? A gente dá muito exemplo, assim, de artesanato. Tem muitas artesãs super habilidosas que demoram pra caramba para fazer uma peça. Só que às vezes elas não conseguem cobrar naquela peça o mesmo preço que uma outra artesã que faz e vende numa loja de design, etc, etc, porque às vezes ela usou a técnica de uma maneira repetitiva, que foi levada muito tempo e já é muito comum. Mas quando você tem o design atrelado à técnica, você agrega valor àquela peça. Aquela peça passa a valer mais dinheiro, sendo que você demorou o mesmo tempo para executar aquela peça, gastou o mesmo tanto de material para fazer aquela peça, mas o design é o que faz aquela peça custar mais caro, né? Então a gente fala muito disso, de agregar valor a coisas, ou a produtos, ou a ideias, ou a Sim, tudo. a serviços, né, inclusive. Então, a economia criativa é o valor que se dá ao capital intelectual. Pode ser pesquisa, pode ser invenção, pode ser criação, pode ser qualquer coisa, mas que o valor não está necessariamente ligado ao material para fazer aquela coisa, tá? Se não estiver sendo claro, gente, vocês perguntem, tá? Alguma dúvida até aí, gente? Até aqui. Tan, 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 tan. Acho que não. Então, Vamos lá. Aí a Aqui gente o 60. colocou o que são as áreas mais comumente reconhecidas como estando dentro da economia criativa. E é aquilo que a gente falou, tem as áreas que são da economia criativa e tem todas as outras áreas que trabalham dentro da cadeia produtiva da economia criativa, né? Então, aqui a gente colocou publicidade e marketing, arquitetura, design de produto, gráfico, moda, filme, TV, vídeo, rádio, fotografia, TI, software e computação, museus, galerias, bibliotecas, música, artes cênicas, artes visuais, videogames, artesanato, pesquisa e desenvolvimento. E ainda tem outras áreas que algumas pessoas consideram dentro da economia criativa e outras não, que é a gastronomia, turismo, brinquedos e jogos. Então, tudo que, por exemplo, tem um restaurante que faz a comida igual todas as outras comidas. Aí a gente vai pensar, aquilo lá é economia criativa? Não necessariamente, porque não tem o aspecto da invenção ou da criação naquele prato. Ele não tem valor agregado que não seja o arroz ou o feijão, ou o insumo que foi usado para fazer aquele prato. Mas se tem uma receita muito criativa, muito única para aquele restaurante, muito elaborada, já é economia criativa, porque a pessoa pegou o mesmo ingrediente e transformou num prato, e aquele prato custa normalmente mais caro do que o mesmo prato que não demandou nenhum tipo de criatividade, tá? E aí o que a gente fala também,
a Maila quer fazer a administração. Todas essas empresas da cadeia da economia criativa precisa, por exemplo, de administradores, de contadores, de várias profissões que são consideradas mais tradicionais, né, advogados, etc., etc., para trabalhar dentro de empresas criativas, né? Uhum. Exatamente. Para a próxima. A gente colocou aqui algumas dicas para quem quiser explorar as carreiras e trabalho da economia criativa sem necessariamente optar já por uma profissão da economia criativa. Uma coisa legal, já de falar da economia criativa, assim como um todo, é que, claro que a gente tem que focar em alguma coisa, e se for dentro da economia criativa, já ótimo, mas, pelo menos eu gosto de falar que a gente pode ter 2 ou 3 formas de trabalhar. Por exemplo, eu posso seguir uma função de contabilidade, mas eu posso também ser um artista dentro de casa. Não que economia criativa seja só pintar quadros, não é, tá? Ou ser um designer. Eu posso fazer uma profissão paralela. Então, e isso, com certeza, ter uma profissão da economia criativa, principalmente, faz com que outras profissões aumentem a nossa capacidade de pensar, tá? De interagir com os problemas que a gente tem no dia a dia. A economia criativa não é bacana somente porque é bonito ou que faz as pessoas se comunicarem melhor, mas elas têm uma outra função de desenvolvimento de outros conhecimentos mais técnicos muito grande. Ela ajuda a desenvolver, ajuda a fazer as sinapses de uma qualidade melhor. A gente tinha um vídeo do Facebook, uma época muito legal, que era assim, às vezes você tem um negócio, né? O exemplo deles lá era um carrinho de cachorro-quente. E aí esse carrinho de cachorro-quente começou a investir em redes sociais, criou um perfil de Facebook, um perfil de Instagram, etc., e começou a divulgar isso, né? Começou a usar a economia criativa para agregar valor, divulgar aquela marca, e começou a vender, aí eles davam números lá, não sei quantos % a mais, etc., etc., é isso. Todas as empresas normalmente se beneficiam também de ter, como as empresas de economia criativa se beneficiam em ter bons profissionais das áreas mais tradicionais, as empresas mais tradicionais também se beneficiam de ter profissionais da economia criativa ou pessoas dispostas a fazer o trabalho de profissionais criativos dentro dessas empresas. Exatamente. E vocês, a geração de vocês já é uma geração nativa desse universo da comunicação, né? Hoje em dia, todo mundo é um comunicador, mesmo que a gente decida não ser isso como profissão, mas vocês estão sempre na internet, a maioria vai ter uma presença digital forte, de Instagram, TikTok, etc. Então, vocês já estão experimentando com as ferramentas da comunicação na maneira normal de vocês se comunicarem entre si, né? Então, a gente colocou para vocês analisarem quais técnicas da comunicação vocês já usam no seu dia a dia, né? Eu tenho Instagram, mas eu não me interesso muito em publicar muito. Ou eu gosto muito de fotografar, eu sou um fotógrafo amador e eu uso isso de alguma maneira para me posicionar no mundo. Uhum. A gente colocou aqui também para você, se possível, né, se tiver tempo, se voluntariar em causas em que você acredita. Nessa hora é a hora que você consegue experimentar de algum jeito. Eu gosto de ter um projeto que eu acredito e eu vou fazer o Instagram desse projeto, ou eu vou tem alguma causa que me toca muito e eu vou fazer alguma coisa para ajudar essa causa, ou esse grupo, ou essa coisa a se comunicar. Você gosta de desenhar, fazer uma ilustração para aquela causa e tratar essa ilustração já como um possível trabalho para o futuro.
né, para você observar o resultado disso, né, que você está fazendo voluntário, para que você possa melhorar cada vez mais, né? Não só da ilustração, claro, mas em tudo que tudo que a Janaína está falando aí. Se você faz uma rede social para alguém, a partir do momento que você cria a conta, você já começa a pensar de uma maneira diferente. Pô, mas como é que eu vou conseguir conquistar um público novo, novos seguidores? E aí, mas eu tenho novos seguidores, mas o que eu estou vendendo é para uma galera de 18 anos e só está entrando gente de 40 anos. Por que que isso está acontecendo? Sabe? Então já começa a analisar isso na idade de vocês mesmo, que isso é maravilhoso e vai dar para vocês uma carga de conhecimento que só dessa forma vocês vão conseguir, sabe? O estudo vai dar para vocês uma direção, um norte e uma certa segurança, mas só a prática que vai levar vocês a um trabalho bacana. E quanto mais cedo vocês começarem a pensar de forma mais profissional, mais cedo vocês vão conseguir ter sucesso, com certeza. Sucesso, eu digo, ter o rendimento próprio, sabe? Viver independente, isso é muito bacana, tá? É uma área de trabalho que ela não exige necessariamente que você já esteja profissionalizado para você estar trabalhando nisso, né? E também, como vocês já são de uma geração que está muito familiarizada com a coisa digital, vocês às vezes saem na frente de outras pessoas que já estão formadas, mas que também não têm esse mesmo conhecimento das ferramentas. Quando a gente coloca que não tenha medo de errar, é porque essas coisas são mesmo experimentação e erro, até para as pessoas que são formadas, né? Claro que a gente tem sempre que ter uma postura no universo digital, pensando que que a gente tem que ser uma pessoa bacana, uma pessoa legal, a gente não deve fazer nenhum tipo de ataque aos outros ou não ser bacana com os outros, né? Mas em relação às marcas ou às causas, a gente tem uma liberdade para experimentar um pouco e saber que às vezes você vai errar o tom aqui, mas aí você corrige ali e dá para a gente, não sei, de brincadeira, pega, meu tio tem um negócio, eu vou pegar esse negócio do meu tio e eu vou usar isso de laboratório para eu experimentar e fazer, ver se ele vende mais, se eu criar um Instagram para ele e vou mostrar as coisas do trabalho dele. Não sei, coisas assim que a gente às vezes pode fazer para alguém que talvez não tivesse interesse em contratar uma agência de propaganda, por exemplo, mas que eu posso pegar essa pessoa, esse negócio e ajudar esse negócio, e nisso eu vou usar isso para desenvolver o meu conhecimento. Você pode também começar de uma forma mais tranquila, né? Acompanha. Pega uma pessoa que já faz isso, pega um youtuber ou um influenciador que você conheça, alguém que esteja começando, e acompanha essa pessoa. Ao longo do tempo, você vai ver em que você pode ajudar, tá? E eu tenho certeza... O próprio Grêmio da escola, às vezes, também, né, Fabi? Às vezes a própria escola de vocês tem um Instagram próprio, então... fazer conteúdo para a escola, né? Fazer um jornalzinho da escola, fazer essas coisas. Porque uma vez que você... digamos, tá, gente? A gente tá também falando que ninguém tem que fazer esses cursos, mas digamos que algum de vocês opte por fazer ou jornalismo, ou design, ou coisas desse sentido. Aí você consegue, às vezes, um estágio muito mais cedo do que seus colegas de curso, se você... Olha, eu fiz esse jornalzinho aqui quando eu estava na escola, né? Eu fiz essa matéria, eu fiz esse texto, porque na área da economia criativa, o portfólio, que é a amostra dos meus trabalhos, é muito mais importante do que o currículo, né? Muitas vezes você vai mandar, por exemplo, se você for um designer e você está se candidatando para uma vaga, as pessoas nem leem o seu currículo, assim, né? A não ser que seja um trabalho mais acadêmico, mas eles querem ver o que você fez, de maneira visual, analisar o que foi que você fez. Então, é mais importante o seu
portfólio, né, que é uma amostragem do seu trabalho, do que o seu currículo. Isso, assim, o que as empresas pensam. Eu estou querendo, vamos supor, eu sou uma loja de sapatos e estou querendo vender mais meus sapatos, os sapatos da minha loja. O que eu preciso fazer para vender mais? Aí o dono da loja, né, eu começo a pensar, eu acho que eu posso anunciar nas redes sociais. E o que eu preciso para anunciar nas redes sociais? Eu preciso de alguém que vai fazer os posts, vai acompanhar, vai analisar os resultados. Eu preciso de criação de texto, porque eu tenho textos nos posts, esses textos são importantes, que sejam adequados ao público que usa meu sapato. Eu vou precisar de fotos dos meus sapatos. Caramba, preciso de fotos dos meus sapatos. E eu vou precisar de acompanhar os resultados disso. Quem é que acessa o site? Nossa, site! Eu vou precisar de site também. Então, para fazer o site, eu preciso, além de tudo isso que eu falei, eu preciso do desenvolvedor, alguém que vai programar o site. Então, olha só o tanto de recursos só da parte tecnológica envolvendo a economia criativa que existem para poder vender um sapato um pouquinho melhor. Tá? E isso sem contar a parte de produção do próprio sapato. Né? Porque você tem o designer do sapato, que ele que fez aquele sapato bonito, com material super bacana, que vai encaixar bem nos pés das pessoas que vão usar e que vão chamar atenção. Né? Então, assim, a economia está presente numa loja de sapato, a economia criativa está presente numa loja de sapato, muito mais do que a gente imagina. Tá? Então, assim, para começar a trabalhar, é a gente chegar perto de um lugar, bater a mão na porta assim, ei, fulano, tio, parente, primo, amigo, irmão, colega de classe, vamos trabalhar junto, deixa eu acompanhar isso aqui. Tá? Eu quero começar a ver qual vai ser a minha profissão, e aí dentro disso aqui tem um monte de coisa. Mas o importante mesmo é que você comece já, sabe? Comece o quanto antes você puder, sem atrapalhar seus estudos, claro, para que você tenha um portfólio evoluído quando você for começar a trabalhar de verdade. Tá? E a Janaína falou do currículo, realmente, como a gente tem um site de empregos, e empregos criativos, a gente não pode deixar de falar o que acontece na maioria dos casos, que é assim, você olha o dono da loja de sapatos vai falar assim, eu quero alguém que consiga produzir um texto legal. E aí eu olho os textos da pessoa. É um texto que se adequa a mim, que é parecido com o que eu quero? Então, beleza. Olhei 3 pessoas que têm um texto iguais ao que eu quero. Então, o que eu vou olhar a partir daí? Agora eu vou olhar o currículo dela. Tá? Saber como é que ela estudou, que aí vai fazer as diferenças. Aí é competição de mercado normal que a gente tem, mas quanto melhor o nosso portfólio, maior as chances de entrar no mercado de trabalho de economia criativa, de uma forma geral, né, falando. É isso, Jana? Tô certo? Tô errado? Tá certo. Próximo slide. Outra coisa que a gente, né, tá todo mundo de alguma maneira preso em casa, assim, mas ao mesmo tempo tem uma oferta muito grande hoje em dia de conhecimento na internet, né? Muito vídeo, muito tutorial, de muitas coisas que vocês talvez já se interessem, né? Edição de vídeo, eu quero fazer um vídeo para o YouTube, eu quero tudo, né? Na verdade, qualquer coisa que vocês quiserem aprender, existe um tutorial no YouTube, em qualquer coisa. Então, eu, por exemplo, gosto de plantar. Aí, toda hora eu vejo vídeo de como germinar semente, como fazer muda por estaca. Existe tutorial de qualquer coisa. Então, aproveitar que, né, não vamos falar de novo normal, nem de nada disso, mas vamos usar desse tempo que a gente tem agora, que a gente está constantemente na frente do computador ou do celular, para também experimentar coisas novas, né? Porque uma das coisas importantes é
principalmente na idade de vocês, é explorar o universo de coisas que existem disponíveis para a gente. A gente não precisa necessariamente tudo que a gente aprender usar ser só para fazer uma coisa útil, né? Mas tudo que a gente aprende, principalmente se a gente quer ter uma profissão criativa, e a gente acredita que qualquer profissão hoje em dia tem que ser um pouco criativa, né? Se eu quiser ser advogada, eu preciso de alguma maneira ter uma mente criativa para saber escrever uma peça de uma maneira melhor, ou com melhor convencimento, esse tipo de coisa. E tudo que a gente vai adquirindo de conhecimento vai criando conexões na nossa cabeça que vai fazendo a gente ter um vocabulário mais extenso de coisas para falar, né? Então, tem curso de tudo, né? Se vocês têm interesse nessa área de economia criativa, design, ilustração, vídeo, áudio, tem tudo música, na né? internet gratuito, assim, né? Tem, claro, tem cursos melhores e cursos piores, a gente tem que peneirar muito para também não perder muito tempo fazendo cursos que talvez a pessoa não esteja ensinando do jeito direito, mas é um universo muito amplo para a gente explorar. Uhum, exatamente. Na hora de procurar os cursos para fazer, não somente os cursos pagos, mas principalmente, inclusive os cursos gratuitos, a gente tem que procurar várias opções que forneçam para a gente uma forma mais aceitável, uma forma que a gente consiga entender um pouquinho melhor. Cada um de nós temos uma forma de aprender um pouquinho diferente do outro. Tá? Eu e a Jana, por exemplo, assim, eu gosto muito de assistir vídeos de quase qualquer coisa no YouTube para aprender, ou em outros cursos, online. A Janaína já não gosta tanto, já prefere mais o presencial, ou algumas coisas muito específicas. Então, assim, e a gente aprende a mesma coisa, só que de formas um pouquinho diferentes. Então, o mesmo acontece com todos nós aqui que estamos juntos, assim. Cada um aprende da sua forma, não dá para pegar a forma do outro ali, porque fulano aprendeu com aquele youtuber lá e ele é fera. Bom, vamos lá, vamos tentar ver se o youtuber é fera mesmo, mas de repente ele não é o melhor para você, tá? Procura outro, a partir dele vai ter outro. Então, é muito importante que você possa buscar fontes novas de informação. Marla também gosta do presencial, né? A Marla é do meu time, gosta mais do presencial também. Marla, estou sofrendo agora com... Mas eu, ao mesmo tempo, estou me acostumando, né? Já que só dá para aprender assim, a gente vai aprendendo, né? Mas eu fico muito distraída, assim, porque também tem isso, né? Quando a gente está no computador, tem 25 janelinhas piscando para a gente, né, chamando a atenção. Então, é muito difícil para mim ver um vídeo completo, assim, por muito tempo. Então, eu prefiro quando tem alguém para pegar na minha mão e falar, é assim que faz. Exatamente. Enquanto não tem, vamos continuar do jeito que a gente está, da melhor Desse forma limão a possível. gente faz uma limonada, né? Isso, exatamente. Muito bacana. O que eu ia falar mais? A gente fala muito também das pessoas começarem a construir uma marca pessoal delas na internet, né? Já que a gente está todo mundo nessa grande praça, que é uma praça virtual, mas que as pessoas estão olhando a gente tem que ter um cuidado de como a gente se mostra, né? Lógico, vocês são muito novos, vocês não estão ainda nessa fase de se preocupar com isso, mas isso, de tentar sempre ser uma pessoa bacana, sempre tentar ser uma pessoa solícita com os outros, de não estar sendo uma pessoa desagradável, né? Não que vocês não possam se posicionar com energia contra coisas que vocês achem ruins, mas bullying, esse tipo de coisa, não é legal a gente não... Porque, eventualmente, os empregadores procuram a gente na internet e vão ver se a gente está... Assim, né? Eu recomendo que todo mundo mantenha seu perfil pessoal também privado, né? Eu acho que é uma escolha pessoal, a não sei que você realmente queira explorar esse perfil como uma coisa de comunicador,
Mas o empregador olha, né? Vai atrás do seu Instagram, vê se você é uma pessoa que, por exemplo, tem discurso de ódio ou fala coisas absurdas, né? Então, tentar ser um conselho que vale para qualquer coisa é tente sempre ser legal, né? É uma coisa básica para qualquer pessoa. Mesmo com raiva. Mesmo Ah, com raiva. Mesmo com raiva, tente ser legal. é. E assim, Outra coisa que o Facebook tem ainda, eu acho que é o único que tem, eu não sei se estou enganado, mas é o único que tem um controle de publicação, né? Você publica um post privado ou público, né? As outras redes não tem mais, as outras redes ou é seu perfil todo, privado ou público. O LinkedIn é tudo público. o Instagram tem a opção de você, no Stories, fazer algumas coisas para close friends, né? Mas os Para mais posts, perto. mesmo que é o seu histórico, ou ele é público ou ele é privado. Ele não tem esse meio termo, né? Exatamente, é muito importante pensar nisso mesmo, porque vão olhar, vão olhar. Uhum. Mas e também, por exemplo, se você quiser ser um comunicador, você pode usar isso de maneira semi-profissional, né? Assim, você está lá, exatamente, Graziele, quando tiver que escolher entre estar certo e ser gentil, escolha ser Ser gentil. gentil. Uhum. Não que a gente não possa ser firme também, né, gente? Quando a gente está vendo uma coisa com a qual a gente discorda com muita veemência, né? A gente não está falando que vocês têm que estar sempre em cima do muro, não é isso. Mas também tem aquela coisa, não sei se é Aristóteles, eu sempre confundo, mas pensar se é verdadeiro, se é bom e se é útil, né? Quando eu for publicar uma coisa. Claro que a gente publica muita coisa que é inútil, na verdade, né? Mas é, se é verdadeiro, né? A gente não quer ser uma pessoa que espalha fake news, né? Nem nada disso. E se é bom, vai estar fazendo bem para os outros, vai estar magoando alguém, vai estar atacando alguém que não merece, né? Não, não tem por que a gente ser essa pessoa, assim. E é o tipo de coisa que, às vezes, volta para assombrar a gente, né? A gente vê vários casos de YouTubers aí que as pessoas foram atrás de tweets que eles fizeram quando eram muito novinhos e falando todo tipo de barbaridade, essas pessoas, né? Normalmente até conseguem se reinventar de algum jeito, mas, né, você acaba pagando um preço por uma coisa que talvez fosse mais imaturidade do que qualquer coisa, né? O Felipe Neto é um grande exemplo disso, né? Cheio de histórico que de vez em quando desenterram alguma coisa ruim muito ruim que ele O dele falou, né? nunca teve nada muito, mas teve aquele outro menino que eu não consigo lembrar os nomes dos YouTubers, mas que aí desenterraram umas coisas bem escabrosas, né? Uhum, Eu esqueço os nomes. uhum. Mas assim, é isso, tentar ser gentil, né, Graziele? Quando a gente tiver a opção. Isso. E só para lembrar por que a gente está falando isso, é porque a gente começou porque já nessa fase, já nessa etapa de vida, a gente já começa a construir a nossa marca pessoal. Nossa marca pessoal é nosso reflexo de o que as pessoas, o que as empresas, o que as marcas pensam a respeito da gente mesmo, né, sobre o que a gente publica, sobre o que a gente deixa público. Se a gente deixa público, as pessoas podem ver, podem analisar e podem ter algum sentimento com relação àquilo, tá? Elas não podem julgar para saber se é verdade ou não, mas elas podem sim ter um sentimento com relação àquilo. E se você está fazendo isso para uma competição, né, uma competição de profissão, para você chegar a ter um cargo, para se alguém for te analisar por conta de um cargo específico, então, sim, é importante que as pessoas tenham esse sentimento, que ele seja, de certa forma, verdade, né? Um sentimento bacana sobre você, né? Um sentimento positivo sobre você. Uma outra coisa que a gente recomenda também é essa cultura do faça você mesmo, né? A gente não precisa esperar ter o ring light mais não sei o que, não sei o que, o fundo mais não sei o que, não sei o que. Não, hoje em dia a gente consegue fazer as coisas, né, com muita
com isso, tem tutorial na internet para qualquer coisa. Eu vou improvisar uma luz aqui, porque eu quero fazer uma foto assim acessada, eu vou improvisar aqui um rebatedor, vou fazer uma animação com massinha, eu vou fazer várias coisas sem precisar ter o melhor equipamento, todas as coisas, porque antigamente você tinha que comprar tudo, né? A gente tinha perdido a capacidade do fazer, né? E hoje em dia a gente volta a fazer as coisas com as próprias mãos, e essas coisas também são um exercício de criatividade e são úteis para a gente experimentar com coisas que a gente gostaria de fazer uma foto muito fera, um vídeo muito fera, fazer um streaming de jogos, por exemplo, aí eu improviso aqui com a câmera assim, assada do celular, não preciso necessariamente ter o fone, sei lá o quê, a cadeira gamer, blá, 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 blá. A gente pode fazer muita coisa legal e, na verdade, ser muito mais interessante do que as pessoas que saem comprando tudo e, no fim, acabam nem executando as coisas de uma maneira um negócio legal para fazer testes e mais testes, seja como, assim, seja para se tornar um influenciador ou para começar a trabalhar com alguma situação de economia criativa mesmo, alguma criatividade que você queira fazer, pelo menos na minha percepção, sendo um profissional mais sênior, né, velho, assim, é o próprio TikTok. O TikTok, pelas estatísticas, pelo que falam para a gente, é uma rede social que não tem julgamentos, tá? Que o nível de julgamentos dele é baixíssimo. Então, lá é uma rede que você pode fazer qualquer tipo de teste, que, assim, não vai ter hater, sabe? Ou te sacaneando, ou fazendo bullying o tempo todo. Hoje, a minha filha fez alguns videozinhos no TikTok, e hoje ela está com 900 seguidores, ela adora e faz o que ela quiser. Ela tem 8 anos, tá, gente? Eu acompanho ela o tempo todo, inclusive com o que ela vê, o que ela faz, o que ela não vê, enfim, orientando. Mas ela edita, pega o celularzinho dela e fica editando o videozinho e fazendo e postando lá. Então, assim, você acha que ela vai estar mais avançada no futuro, ou ela vai estar... Como é que ela vai estar em relação à maturidade dela com relação a isso? Então, assim, a mesma coisa para todo mundo, tá? Se você não fizer nada, você vai estar uns passinhos atrás daqueles que já estão fazendo, mesmo que por brincadeira, tá? Então, é importante fazer alguma coisa. Como eu falei, dentro de um negócio, a economia criativa está muito mais presente do que a gente imagina, tá? E uma coisa legal que eu gostaria de falar com relação ao que tem se dito muito, aparecido em notícias, enfim, com relação aos empregos futuros, tá? Fala-se, muito dos empregos serão substituídos por robôs ou por automatizações. Tá? Uma das áreas de trabalho que não estão em risco são as áreas de trabalho dentro da economia criativa. São as áreas de trabalho que mexem com intelecto, tá? Aqueles que têm muita repetição, ou que uma máquina pode pegar um negócio daqui e levar para lá, e que é só isso que faz, pode sim ser facilmente substituído. Mas o que usa a cabeça para pensar e agir diferente conforme as situações diversas que a gente tem na vida, essas são bem mais difícil de ser substituído. E são as que vão perdurar, assim, vão durar muito, muito tempo. E a gente falou já sobre fazer trabalhos voluntários, mas também fazer trabalhos autorais, né? Tipo, tudo que a gente quer ficar bom, a gente tem que praticar. Então, você quer ser um bom desenhista, um bom ilustrador, desenha, né? Você quer ser uma designer de moda, costura, desenha e costura, né? Uhum. Então, fazer projetos que não necessariamente têm um intuito profissional, mas autoral. É a hora que você também vai ter a liberdade de fazer as coisas sem uma demanda externa e alguém criticando o que você está fazendo. Não, você fez porque você quis, e naquele momento também você exercitou. Luísa, o áudio está baixo? Dos dois?
tentar sempre fazer coisas também porque você gostaria. É nessa hora que você consegue fazer projetos, às vezes, mais interessantes, que são mais... te trazem mais recompensa emocional, assim, né? Porque você está fazendo uma coisa na qual você acredita. Exato. O áudio está baixo para todo mundo, gente? O meu tá baixo. Só o da Jana, o meu. Vou tentar falar um pouquinho mais perto do microfone aqui. Do microfone. Tá. Mas é isso mesmo, assim, prestar atenção em todos os trabalhos que faz, independente de ser o trabalho autoral ou não. O autoral, ele te dá liberdade para você se expressar ou até mesmo para desabafar, assim, desabafar e expressar é praticamente a mesma coisa, ou para você desestressar, fazer um trabalho porque eu estou muito cansado da minha rotina, vou desenhar, eu vou tirar foto, eu vou fazer um artesanato, eu vou fazer um crochê, enfim. Mas a partir do momento que você está fazendo isso, é interessante prestar atenção naquilo que faz para progredir de certa forma, tá? O que eu fiz ontem, o que eu fiz hoje, ser um pouquinho melhor do que eu fiz hoje, tá? Mesmo que você não vá trabalhar com isso, é sempre bom progredir, né? E desde que você não seja pressão demais, enfim, não fica muito bitolado com isso também. Quanto mais cedo começar, menos bitolado, menos pressão você precisa ter para fazer esse trabalho. Jana, a gente tem que terminar quando? A Juliana que está aí acompanhando, a gente pode falar se a gente pode ultrapassar um pouquinho das 15, né? Mas vamos seguindo. Acho que a gente está perto de terminar também, gente. Tá, Se vocês tiverem pergunta, a gente pode ir colocando no chat, que a gente já vai tentando responder. A gente colocou aqui... Meninos, boa tarde. Juliana, tudo bom? Tudo, querida. Tá maravilhosa a palestra, viu? Tô aqui babando, que eu tenho uma filha de 16 anos também, e assim, só fico pensando nela o tempo todo, né? Assim, esse momento que os meninos estão vivendo, essa faixa etária aí é a mesma. Estamos aqui na escola também ralando hoje, entregando material, recebendo, entregando livro, mas eu falei, não, Tati, eu quero acompanhar, porque eu me interesso muito por essa temática. Acho muito válido, né? Espero que quem esteja assistindo esteja aproveitando bastante. Vocês podem, os meninos têm aula agora pelo Meet às 16 horas, tá? Então vocês podem ultrapassar um pouquinho. Eu que vou pedir licença para sair, porque eu tenho um curso agora pela IAP às 15 horas. E aí eu vou ter que participar desse curso. Mas eu vou deixar aqui, eu só não vou ficar acompanhando direitinho, porque eu vou deixar aberto, porque caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me chamar, eu estou ouvindo, mas eu estou aqui, já agora eu vou entrar em outro curso, tá bom? Tá bom, e assim, precisando de outro evento, outra coisa, é só chamar, tá bom? Independente de ser pela Aldir Blanc, independente de ser por algum outro motivo, a gente está à disposição, tá bom? E a gente vai deixar todos os contatos com vocês também, gente, que se depois vocês dormirem pensando no que a gente falou e surgirem outras dúvidas que não surgiram durante aqui, vocês podem mandar para a gente também, que a gente está à disposição. A gente vai, deixa eu aproveitar a oportunidade de falar para os meninos, a gente vai divulgar aqui, não sei se a Tati já mandou aqui nos grupos das turmas, um curso sobre robótica. Gente, maravilhoso, os meninos falaram aí nessa área. Para quem gosta, não é também a gente fica saindo atirando em todo o canto, né? Claro. Mas para quem tem aquela tendência e gosta dessa área, é começando, né? Caminhando que a gente faz o caminho. Começa ali descobrindo as coisas, né? Eu tenho interesse nessa área, eu vou fazer. E aí a gente vai construindo, né? Nossa história. A gente tem aberto muita oportunidade para os alunos verificarem cursos, né? Tudo que nos oferece, a gente está participando para que os meninos tenham oportunidade. Então, só fazendo um chamado aí para os meninos, quem tiver interesse, quiser divulgar com os colegas, a gente vai mandar daqui a pouco. Esse curso é da MetaMaker, é do Rodrigo? Deixa eu ver aqui, a Tati mandou aqui no WhatsApp, mas a gente já tinha divulgado, porque hoje a gente vai colocar novamente no grupo. Tá. A Maria Luísa está perguntando onde faz a inscrição. Pois é. Tá. A gente vai mandar daqui a pouco nos grupos das turmas, tá? Podem ficar despreocupados, que a gente vai divulgar. Então tá, depois você me conta. Tá certo. Deixa eu achar aqui e já te falo. Tá, jóia. Juliana, um abraço. Nada. Aí a gente estava falando assim que
talvez vocês já tenham várias dessas ferramentas na caixinha de vocês, mas vocês nunca se atentaram a saber que elas são ferramentas úteis para a economia criativa, né? Por exemplo, passa aí, Fabi. Opa, peraí. Quando a gente está fazendo uma selfie, ou está fazendo um conteúdo para o nosso próprio feed, a gente está exercitando vários atributos de um comunicador, né? A gente está sendo um fotógrafo, a gente está fazendo texto, a gente está fazendo roteiro, a gente está sendo um apresentador. São várias coisas que a gente está exercitando já para ser, e não necessariamente profissionalmente, né? Que é aquilo que a gente. Mas vocês estão sendo comunicadores naquele momento, né? Então já é uma coisa que é muito nativa da geração de vocês, assim. Então, e a gente não quer dizer, gente, que para a gente ser bem-sucedido, e bem-sucedido é uma coisa bem entre aspas, tá? Porque isso é muito relativo. A gente precisa ser famoso, a gente precisa ser uma celebridade, não é isso, assim. Não que não possa ser, pode ser também. Mas é possível trabalhar com isso de uma maneira, né, mais tradicional e pagar as contas, né? Pagar boleto, que é importante. Mas hoje sucesso para mim é conseguir pagar meus boletos. Isso é sucesso, é uma maravilha, tá? E é importante falar isso mesmo, Jana, assim, o sucesso para cada um é diferente do outro e em momentos diferentes da vida, tá? Sim, sucesso para mim é poder sair fora de casa e fazer um churrasco com a galera, isso aí hoje é sucesso também. A gente não está falando assim que para trabalhar na economia criativa você vai ter que ser uma estrela, não é isso, assim, né? Não é, para eu ser atriz eu tenho que estar na Globo, não é isso, assim, a gente pode trabalhar com isso se for uma coisa que a gente vê que a gente tem compatibilidade, que a gente tem o desejo de estar trabalhando com isso, e trabalhar em empresas normais. A gente está falando nem que vocês têm que se contentar em ser isso, caso não seja o desejo de vocês, nem a gente está falando que o único jeito de estar dentro desse universo é sendo famoso, tá? É possível ter o seu podcast e atingir X mil pessoas e ter seu podcast e ser um podcast de nicho, que a gente fala, que é específico para um universo, e também ser bem sucedido dentro daquele universo, né? A economia criativa, ela atinge muito nichos específicos, às vezes, né? Eu sou uma pessoa... Sim, você falou de nicho, assim, aí tem um negócio muito legal, assim, vamos falar assim das músicas, né, do Deezer, Spotify, enfim, todas as outras que a gente tem. Eu não sei se alguém aqui já viu, mas tem música lá, um podcast de contação de histórias para criança, tem outro de contação de histórias para dormir, sabe, assim. Então, é muito, muito específico, é muito de nicho, assim, bem lá no fundo. Então, assim, gente, tem oportunidade demais, demais. Tem gente que gosta de jogo, o Fabi gosta muito, por exemplo, jogo de tabuleiro, né? Que não é jogo. Ele gosta de jogo online também, mas jogo de tabuleiro. Aí tem gente que é especializada em fazer o jogo, mas não sei o que lá, de colaborativo, blá, 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 blá. E essa pessoa é bem sucedida dentro desse universo, né? Às vezes fica, sei lá, famoso dentro de um universo que é um universo restrito. A economia criativa tem muito isso. Aí, se vocês tiverem curiosidade de pesquisar, tem uma coisa que chama cauda longa, né? Que às vezes você tem mais oferta de coisas e eu não sei se falhou só para mim, Jana. Fala aí o nome de novo. Você consumir a cauda longa, que as empresas, elas hoje em dia vendem mais produtos em menos quantidade, né? Como antigamente tinha só a Madonna e a Madonna vendia todas as músicas das gravadoras. Hoje em dia, como tem o Spotify, vende uma música de techno norueguês, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e essa banda é muito famosa em techno norueguês, sei lá, tá? Tô inventando, tá, gente? Meus amigos do ano passado, o Spotify especificamente, eu não sei quanto aos outros, né? Ele te dá uma estatística do que você ouviu durante o ano.
Meus amigos, normalmente, minha família aqui, escutou cada um 500 artistas diferentes, 250 artistas diferentes. Eu escutei 2.754 artistas diferentes. É isso, a cauda longa. Assim, eu vou escutando e toda vez que eu escuto, eu dou um dinheirinho para aquela pessoa, né? Porque, ou seja com propaganda, ou seja por pagar, né? Mas sempre dou um retorno para o artista que fez aquela música, aquilo que eu estou escutando. Então, assim, não que seja necessário, claro, mas eu fiz isso com uma cauda longa, 2.574 artistas diferentes. É muito similar ao que a Jana está falando, quando a empresa resolve vender vários produtos em quantidade pequena. Vamos para a próxima, Fabi? Vamos. Uhum. Outro exemplo que a gente colocou é jogos, né? Também é bem específico da geração de vocês, de jogos online. Então, se você é uma jogadora e você faz streaming, e aí tem o Twitch, tem redes sociais específicas para jogadores. Isso também é a criação de jogos é uma das categorias da economia criativa. Uhum. Próxima. Desenho, né? E uma coisa que a gente também sempre bate muito, essa coisa do talento. Eu não tenho talento. Talento é uma coisa que a gente constrói, gente. Talento é fazer. E quanto mais a gente faz, melhor a gente fica, né? Algumas pessoas talvez cheguem no mesmo lugar que a gente mais rápido, mas nem a gente tem que desistir, nem essa pessoa que tem mais facilidade pode se acomodar, né? Eu vejo vários ilustradores que eu admiro, eles mostram a ilustração deles de 3 anos atrás, de agora, você fica abismado, assim, o quanto a pessoa evoluiu, por quê? Porque ela desenha, né? Desenha muito. Não é talento, uma coisa dom, que vem do céu, né? É prática, genética, praticar, é trabalhar. Não tem essa. Genética, dom, talento, para a profissão não tem essa. Assim, é você querer fazer e pronto. Assim, né? Estudar, e definir com a realidade de cada um e ir embora e fazer e se esforçar, mas se esforçar muito também. Não adianta achar que né, falou do jogo online. É bacana, meu filho também se amarra em jogar online. Mas é o que eu falo com ele, assim, ok, de vez em quando ele vem com as historinhas, né, vou ganhar dinheiro jogando WoW. WoW? Não, LOL. LOL, isso. O WoW é outra coisa. Jogando LOL. Ok, tem gente que ganha dinheiro jogando LOL, jogando Rainbow Six, jogando CS, jogando vários outros. Fortnite e assim vai. Mas assim, é como um jogo de futebol, tá? Assim, você pode ganhar dinheiro lá também. Mas dentro do jogo, gente, tem tanta coisa para você criar. É como o exemplo da loja de sapatos que eu dei. Tem tanta coisa da economia criativa para se desenvolver um jogo, seja de tabuleiro, seja esses jogos super fantásticos de PlayStation 5 e Xbox, não sei das quantas, seja um jogo de celular, o mais simples, aquele de carta ou aquele de web. Gente, é muita gente envolvida, muitas oportunidades que tem para todo mundo trabalhar. Mas tem que se envolver de uma maneira diferente, sabe? Não somente com aquele pensamento de ganhar dinheiro com a equipe, tá? É bacana, eu gostaria muito de ganhar dinheiro com a equipe, né? Eu adoraria. Mas é importante. Título de curiosidade, já teve vaga publicada no Como é que tá lá, que era coach de Fortnite. Tem uma escola em Brasília que tem vários cursos ligados a jogos, estava contratando um treinador de Fortnite. Eu que não sou desse universo, tenho a menor ideia do que faz um treinador de Fortnite, mas estavam contratando. Então, né? Meu sobrinho que joga 20 horas por semana já tem uma profissão aí garantida. Com certeza. Uhum. Próximo? Outra que a gente colocou aqui como exemplo, é só um exemplo, tá, gente? A gente acha que seria legal que vocês explorassem todas as ferramentas que vocês podem ter na caixinha de vocês, seja cozinhar, fazer um prato muito diferente. Eu
aprendi recentemente a costurar, eu acho genial, assim, fazer suas próprias roupas, economia criativa. Mas vídeo, né, que é uma coisa também, a filha do Fabi, de 8 anos, edita os vídeos dela no celular dela, lá com não sei quantas mil camadas. Eu não sei fazer, mas ela tem 8 anos, sabe fazer. Não é necessariamente que ela vai viralizar no TikTok, mas ela pode, e nem a gente quer obrigar ela a fazer isso, mas eu quero obrigar ela a fazer para mim, né? Mas, mas ela já ganhou alguma experiência com alguma coisa, que ela pode vir a trabalhar com isso ou não, mas ajuda também a ela ter algumas conexões de sinapses no cérebro que podem ajudar ela a pensar outra coisa criativa em relação a outra coisa que não tem nada a ver com edição de vídeo. E usando as técnicas que ela aprendeu editando o vídeo. É muito louco isso, gente. Parece meio maluco, mas isso acontece sim, tá? Você usa técnica de uma coisa nada a ver que você aprendeu em outra nada a ver, às vezes sem perceber. Sendo que se você nunca tivesse feito aquela outra coisa, seria muito difícil resolver um problema específico, tá? Então é importante a gente dar uma diversificada de vez em quando. A gente sempre bate nessa tecla, sempre mesmo. Não, ainda mais vocês que são muito novos, assim, é uma hora que você tem oportunidade de experimentar coisas sem o compromisso de, eu preciso fazer isso porque meu chefe está no meu pé para terminar isso, entendeu? Não, eu vou fazer um vídeo porque eu tô a fim de fazer um vídeo e não tenho compromisso com esse vídeo, né? Pode ficar bom, pode ficar uma porcaria, mas Exato. É o exercício de fazer, não é necessariamente o resultado final do vídeo. Isso mesmo. Tentando procurar uma foto aqui que tem 3 anos. Não sei se você lembra, Jana. Só curiosidade, tá, gente? Tem 3 anos que eu fiz aquele primeiro crochê e que a jornalista veio e tal. A Simara, minha esposa, descobriu hoje, faz 3 anos que eu comecei a fazer crochê. Gente, crochê, faço também, tá? Pouco, Que mas legal, a rola. Maria Luísa já tem um canal no YouTube e edita os próprios vídeos. Aí, a Luísa já está também Show. 5 passinhos na frente, assim, Show. né? Muito bom. E aí muito pode chegar, sei lá, num parente que tem um negócio, falar, posso fazer um vídeo aí para você, e faz e vê o que dá como negócio também, pode ser um exercício interessante. Saber se você quer, porque vocês ainda não casaram com nenhuma profissão, né? Vocês ainda estão namorando, assim. A Juliana falou que é o curso de robótica, Fabi, include. Include. Tá, vou procurar depois. Gente, façam de robótica. É isso, às vezes não é vocês vão trabalhar com robótica, mas a robótica, e aí a gente já imagina que no futuro de vocês, a automação de um monte de coisa vai ser muito presente, né? A automação de casa hoje em dia é uma coisa. Vão usar a robótica para, por exemplo, você chega em casa e a sua casa já abre as cortinas, já liga o som, já faz um monte de coisa, né? Que legal, Maria Luísa, o canal dela é Maria Luísa e Maria Fernanda. Bacana. Muito legal, depois vou ver. Legal. Vai ficar gravado aqui pra gente, o textinho também. Muito bom. Mas é isso, assim, às vezes a gente pensa, quando vai fazer um curso, né, assim, mas robótica, eu vou fazer robozinho lá, mexer, não, assim, às vezes não é exatamente aquilo que a gente quer fazer, a gente não tem tanto interesse em fazer, mas na época de vocês, gente, agora, que não sabe, vocês têm uma liberdade para agir, como a Juliana falou, vai lá, porque assim, a robótica, ela vai trabalhar tanto os circuitos, quanto o próprio design de apertar o botão ali, onde você vai apertar determinado botão, e abrir oportunidades para outras coisas. Eu vou citar um exemplo que vai acontecer nos próximos 5, 6 anos aí, que é uma tecnologia nova que a gente usa todo dia, tá? Que é a tecnologia 4G dos celulares, que vai passar a ser 5G. Assim, não é que somente vai aumentar a velocidade, é que aumenta a velocidade, aumenta a estabilidade, aumenta a quantidade de informação que passa ao mesmo tempo. E isso significa que os equipamentos de nossa casa, tudo que a gente usa, de um mouse a um celular ou a televisão que a gente tem,
possa utilizar mais esses dados para evoluírem as coisas que a gente faz. Tá? Então, como a Jana falou, tudo que a gente fizer, desde uma cortina que a gente pode abrir dentro de casa eletronicamente, sabe, até uma infinidade de coisas que vão surgir. Então, sim, robótica pode ser uma portinha para você começar a entender as possibilidades que você vai ter no futuro. Tá? Aproveitando que ficaram só meninas na sala, a primeira programadora do mundo foi uma mulher, né, que foi a Ada Lovelace. Então, as meninas estiveram afastadas um pouco da computação, porque uma hora viram que a computação dava dinheiro. Aí, quando via que dava dinheiro, virou uma profissão masculina. Mas, na verdade, as primeiras computadoras, que eram as pessoas que computavam os dados, eram mulheres. Então, antigamente era uma profissão de mulher. E aí, quando virou uma profissão bem paga, virou uma profissão de homem. Então, a gente tem a obrigação de ocupar de novo esse espaço, assim, também. Então, eu acho que robótica, tudo isso, uma hora também vai chegar para a gente e ser uma coisa muito natural, assim, né? Eu estou esperando até hoje, gente, um robô dos Jetsons que arrume minha casa. Ainda não aconteceu, mas eu ainda tenho esperança que na minha geração vai acontecer isso. Mas acho que é isso, gente. Vocês têm perguntas, dúvidas? A gente colocou aqui alguns projetos que a gente gosta, de amigos, parceiros, ou até de gente que a gente nem conhece, que são projetos que vale a pena, se você quer experimentar, para você se voluntariar, para você conhecer mais. Vários desses você pode entrar, o Emancipa, por exemplo, que eu sou voluntário do Emancipa, e eu sei que ele tem aula na escola de vocês, e o Emancipa tem um núcleo de comunicação, então pode entrar para o núcleo de comunicação, ajudar fazendo cards, etc. O Jovem de Expressão também, acho que está mais presente na Ceilândia, mas também é um projeto muito bacana que tem curso de edição de vídeo, um monte de coisa assim. A Mayla está perguntando sobre engenharia civil. Engenharia civil é um curso que ele está ali no limiar se ele é economia criativa ou não. Algumas partes da engenharia civil são, outras não, porque a parte mais criativa ficaria com a arquitetura, né, e o engenheiro ficaria com a parte mais técnica, mas, ao mesmo tempo, a engenharia civil está passando a ser muito tecnológica. A gente está tendo, hoje em dia, impressoras 3D de casas, né? A gente vai ter, daqui a um tempo, uma impressora que chega lá e faz o desenho de concreto, acabou, sua casa está pronta. Isso é engenharia civil. Tem uma startup em Brasília que estava desenvolvendo uma impressora 3D de concreto. Continua, então, tá? É uma galera que usa a robótica, né? É de uma mulher. É uma mulher que faz. Juliana. Então, assim, é isso que a gente está falando. Nem toda empresa ela é de natureza da economia criativa, mas ela muitas vezes precisa de criativos, precisa de profissionais criativos, e às vezes é uma empresa da economia criativa que precisa de profissionais que não são da economia criativa, né? Então, o que é economia criativa? É qualquer coisa que agrega valor através da ideia, da criação. Então, tem partes da engenharia civil que são isso, tem partes que são mais técnicas. Vou fazer um cálculo aqui de... gente, eu não sei bem o que o engenheiro faz, mas eu vou fazer um cálculo de estrutura, né? Quanto peso dá para entrar nessa laje, esse tipo de coisa. Eu tenho que fazer... isso é mais técnico. Mas tem muitas partes da engenharia civil que são mais criativas. Mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida sobre outra profissão também, gente? Se vocês se falar assim, mas eu acho que eu não a minha profissão não vai ter relação com a economia criativa. Pergunta. Não, sabe, se a gente não souber responder... Deixa na tela também nossos contatos, que era a última tela do... Tá, Jana, é porque o WhatsApp tá errado aqui, a gente não...
Sobre o curso de robótica, a Juliana falou que vai passar nos grupos, tá, Maria Luísa? O curso de robótica, a gente não sabe onde faz a inscrição. Uhum. Mas a gente vai passar aqui o nosso Instagram, o nosso Instagram de vagas. Isso. E vocês podem entrar em contato com a gente por direct, pode mandar qualquer pergunta depois, assim, eu queria saber... Graziele está perguntando se psicologia tem a ver com economia criativa. Psicologia tem a ver com economia criativa? Assim, legal. A psicologia tradicionalmente não tem, mas hoje em dia muita agência de propaganda fala que prefere muito contratar um psicólogo do que um publicitário. Por quê? O psicólogo às vezes entende do que está se passando na cabeça do consumidor. Então, como que eu vou atingir essa pessoa de uma maneira emocional para que ela se sinta... se ela sinta algum reconhecimento na minha marca, que ela tenha carinho pela minha marca, ou provocar algum tipo de emoção, né? Não que que os publicitários vão necessariamente manipular a emoção das pessoas, tá? Exato. Mas como é que eu atinjo essa pessoa com uma comunicação efetiva e afetiva, né? Que é uma questão. Então, os psicólogos, às vezes, são as pessoas que ajudam muito a comunicação a fazer isso, né? Atingir as pessoas para que elas tenham carinho pela minha marca, ou que elas despertem determinados sentimentos sobre determinadas causas, esse tipo de coisa. Para entender o momento do consumidor. Hoje a gente está vivendo um momento um pouco diferente. Falar de vocês e da gente, tá? A gente também está vivendo esse momento agora, mas só para ver a diferença. Vocês estão vivendo um momento em que as empresas estão buscando entender vocês, entender o consumidor, para vender de uma forma que seja útil, bem útil para vocês. Antigamente, as pessoas faziam um prato, sabe, um prato de comida, e seja lá como fosse, da profundidade que ele fosse, da largura que ele fosse, todo mundo ia ter que comer com aquele prato, sabe? Agora é um pouquinho diferente. A Janaína gosta de um prato e eu gosto de outro, e uma pessoa gosta de um jeito, de uma cor, e eu de outra, com textura, sem textura. Então, assim, cada empresa vai entender como o consumidor dele quer aquele produto ou serviço, a melhor forma de vender para aquele consumidor, sem prejudicá-lo, entendeu? E antigamente então, assim, também a comunicação era uma via de mão única, né? A gente diz, porque você botava lá a sua propaganda na Globo ou no Correio Brasiliense e a pessoa assistia na casa dela. Você não sabia exatamente, a não ser que você rodasse uma pesquisa. Você não sabe o que a pessoa achou da sua propaganda. Psicólogos também são muito úteis para pesquisa de comportamento, tá, gente? Tem campos específicos que chama UX Research, que é você colocar sair a campo para entender o que as pessoas estão achando sobre a sua comunicação. Então, assim, psicologia é um profissional muito importante hoje em dia dentro da comunicação. Mas hoje em dia, se eu coloco uma propaganda no Instagram, no YouTube, vem a pessoa falar, eu achei uma porcaria esse seu negócio, isso aí que você faz, não sei o que, não sei o que, você não me responde. Aí a pessoa quer também que tenha resposta via mensagem direta, via comentário, ela acha que todos os canais da marca são serviço de apoio ao consumidor, né? Então, a comunicação hoje em dia, ela vai, mas ela volta. E aí a gente tem que entender quais feedbacks que as pessoas me deram que são importantes eu absorver, entender que aquilo eu posso modificar no meu produto ou no meu serviço, ou não, tudo bem, não é toda crítica que eu tenho que achar que é relevante, né? Mas entender que algumas críticas são relevantes, que o feedback do seu consumidor é essencial para você. Hoje em dia, se você ficar falando, e não tiver outra pessoa para te responder, sua comunicação não está sendo efetiva, né? Mais alguma coisa, gente? Eu passei o WhatsApp do Como é que tá lá, no textinho também, tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre economia criativa ou sobre como entrar no mercado, não garanto que a gente vá te dar um caminho
super certo e adequado, mas a gente pode auxiliar de alguma forma, tá bom? Acho que é isso, pessoal. Foi ótimo passar essas horinhas com vocês. Não se acanhem, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar para a gente de verdade. A gente espera que tenha aberto os olhos de vocês para esse universo da economia criativa e que mesmo que vocês optem por outras profissões que não tem nada a ver com isso, que vocês levem um pouco da economia criativa para dentro das profissões que vocês decidirem trilhar. É isso. Um abraço, gente. Abraço, gente. Um beijo.